Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos chegando aqui para o nosso Café e Paz. Sou o pastor Haroldo Félix. Nós estamos todas as semanas iniciando, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua família. E esse mês de maio, os batistas celebram o mês da família, né? Então, focaremos aqui alguns temas a respeito de família. Eu quero compartilhar com você, começando essa nova semana, né? Direcionando em alguns temas, em alguns momentos sobre sua família. Esse é o 18º episódio da segunda temporada. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta semana nova que se inicia. Obrigado a Deus, porque também renova sobre nós o teu amor e os teus cuidados. E nós somos agradecidos e pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Eu disse semana passada que Ezequias era um rei sobre o povo de Israel e ele teve um problema sério de saúde, né? Quando Deus avisou para ele, põe em ordem sua casa porque você vai morrer. O profeta chegou e disse para ele, e Ezequias então entrou em pânico, e a Bíblia diz que pediu ele mais um tempo a Deus, e Deus deu mais 15 anos a ele, e ele acabou não arrumando a sua casa, os seus filhos se tornaram péssimas referências, né? E aí é sobre esse assunto que nós estamos tratando no mês de maio, e eu quero compartilhar com você também isso. Quando Deus diz para nós que a nossa casa é a nossa herança, né? Há um projeto de Deus sobre sua casa e sobre sua família. E o direcionamento é que a gente tome posturas, né? Posturas significativas, posturas que vão nos trazer resoluções poderosas para cuidar da nossa geração, da nossa herança, né? Eu e você temos de Deus um projeto para sermos melhores, né? Eu digo sempre que a maior probabilidade dos cristãos viverem bem em família porque Deus é um Deus de família. Foi Ele que criou a família, né? Então, compartilhando essa palavra, ele nos alerta da necessidade, e eu falei isso na semana passada, de a família estar sendo dirigida pela palavra dele, né? Porque Jesus falou em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e coloca em prática, comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, né? E quando assim não fazemos, nós acabamos pecando. E o problema do aprendizado a respeito do pecado, porque o que é o pecado? O pecado é o desvio do projeto de Deus. Só isso, né? Quando nós pecamos, é quando nós resolvemos não obedecer a Deus, resolvemos obedecer a quem? A um monte de coisa, a nós mesmos, às ideologias que só destroem, só traz destruição para a família, né? Casal, quando está com um problema que não é cristão, qual é a primeira alternativa que ele pensa, vem na cabeça? Divórcio, vou divorciar. Só que aí tem filhos pequenos e o decorrer da história dessas crianças, desse homem, dessa mulher, ninguém volta para contar que vai ser bênção, porque não é. Então, precisamos entender que o projeto de Deus para a família é de uma sequência, é de uma ordenação, né, que vai levando a gente para caminhos seguros. Então, qual é o problema do pecado? O pecado, ele gera rebeldia, primeiro, nosso contra Deus, mas também acaba se perpetuando nos nossos filhos. Porque, gente, aqui para nós, né, a gente sabe, cavaco não voa longe do pau, já dizia papai, né? Quando você tem um marido, quando você tem uma esposa com a vida desregrada, um casamento que é desregrado, uma família que é disfuncional, você acha que vai criar filhos abençoados? Você acha que vai criar filhos equilibrados? Impossível, entendeu? Impossível. Por isso nós temos um trabalho forte com casais, porque nós sabemos que a base de uma família é um bom casamento. Porque a partir de um bom casamento, os filhos vão sair para a sua história, né, com uma proposta de meu pai e minha mãe deram certo, então eu sei como funciona, né? Em contrapartida, eu li uma frase há pouco tempo que dizia: filhos que não veem pais se agregarem, se ajuntarem a partir de um direcionamento de Deus, não vão querer saber de Deus também. Então, nós cristãos temos a necessidade e o objetivo principal de ter uma família equilibrada para gerar nos nossos filhos interesse por esse Deus
que gerou na nossa casa essa paz, né? Então, o problema do pecado é exatamente porque a nossa casa se tornou uma casa rebelde, né? Os filhos de Senaqueribe se juntaram e mataram o próprio pai. E aí a gente vê isso todo dia aí, né? Filhos matando pai, pai matando filhos, e assim por diante, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos seria desse jeito, né? Então o projeto maior de Deus é que tenhamos um aprendizado sobre os riscos do pecado. E a primeira coisa que eu falei semana passada é do perigo de uma casa que não serve ao Senhor, porque essa casa que não serve ao Senhor, ela se rebela. Ela se rebela uns com os outros, ela se rebela contra Deus. Foi o que aconteceu com muitas famílias. Segundo lugar, que eu tratar hoje com você, é que o aprendizado a respeito do pecado, do afastamento de Deus, gera que Deus perdoa os pecados arrependidos, mas as consequências do pecado, elas não são impedidas. Então, o perigo do pecado é que ele traz uma maldição constante na nossa família, na nossa casa. Tem muitos homens aí que nunca confessaram os seus pecados da adolescência, de jovem, que têm perpetuado na vida dos seus próprios filhos, irmão. Sabia? Você abriu a porta, você tem que fechar? São batalhas espirituais que às vezes acontecem na sua geração porque você abriu as portas, você chamou o demônio e você não mandou ele embora. Tá? É muito importante a gente entender isso. Então, Deus perdoa os pecados, mas as consequências deles chegarão. Então, é muito importante ter uma família que seja agregada, adoradora do Senhor Jesus, porque nela se perpetua a paz do Espírito de Deus, né? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a família cujo Deus é o Senhor. O mesmo texto vai dizer isso, né? Números 14, verso 20 ao verso 23, diz assim: E o Senhor lhe disse, por causa da tua palavra, eu o perdoo, mas não tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram estas 10 vezes, não obedecendo à minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Deus está falando com o povo de Israel que saiu do Egito e que no decorrer da história foram rebeldes contra o Senhor. Deus falou assim: vocês não vão chegar. Eu perdoo, mas vocês não vão chegar. Né? Então, é aquela história que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Andar no projeto de Deus é a melhor coisa do mundo. Andar no projeto de Deus é trilhar caminhos seguros e abençoados. Em 2 Samuel 12, de 9 a 14, outro texto que eu quero compartilhar, diz assim: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal com os seus olhos. Tu mataste à espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu a matastes com a espada dos amonitas. Agora, a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Davi errou feio quando ele viu Betseba tomando banho nua e se interessou por Betseba. E aí Betseba era casada, você sabe da história, ele botou Urias na frente da guerra e Urias morreu. Davi panha Betseba para ele, e aí agora Deus está falando: você pecou, sua casa vai pagar o preço. Né? Você pecou. Ah, pastor, mas é Antigo Testamento, Deus já não age assim mais conosco. Sim, Deus não age, mas o pecado age. O pecado abre portas. O pecado chama o reino das trevas para atuar na sua família. Cuidado com isso. Chega na tua casa, coloca a mão nos umbrais da tua casa e diga assim: Senhor Jesus, entra na minha casa, porque aqui eu sou proprietário, eu sou o dono, eu sou a autoridade, e eu concedo a autoridade espiritual ao Senhor. Então é isso que você precisa fazer. Mulher, homem, quando a mulher tem
na sua casa um homem que não é cristão, ela é a autoridade espiritual lá. Então a mulher pode fazer isso. Todo dia, chegou na sua casa, coloca a mão no umbral da sua casa e falou: Senhor, assim como o Senhor marcou com sangue os umbrais da casa do povo, lá no Egito, em que a morte passou sobre a casa e não entrou, eu coloco aqui a marca da tua presença na minha porta e eu declaro a minha casa que servirá ao Senhor. São coisas que nós precisamos fazer, queridos. O mês de maio é o mês da família e é um mês de consagração, então, das nossas famílias. Davi não obedeceu a Deus, significa dizer que Deus não matou Davi, Deus não destruiu Davi, Deus não cortou relação com Davi, mas as consequências do pecado afetariam a sua geração. Aconteceu um monte de coisa, morte na família, meio-irmão estupra meia-irmã, sabe? Então houve uma desgraceira toda, por quê? Por causa da consequência das portas do pecado abertas na sua casa. Abra portas espirituais de Deus na sua casa. Comece a orar pela sua esposa. Você tem reclamado da sua esposa, do seu marido? Por que você não fala com quem pode mudá-los? Fala com Deus. Todo dia de manhã, de tarde, à noite. Senhor, em nome de Jesus, coloca meu marido, coloca minha esposa, meus filhos. Comece a falar com quem pode mudar a sua história. Você tem reclamado muito por aí. Você tem falado muita coisa por aí, besteira também. Abre a sua boca para abençoar a sua casa. Não fica amaldiçoando seus filhos, não. Abençoa seu filho. Ah, pastor, mas ele é desobediente. Então foca nele e diga para ele que ele é obediente, para que ele possa ouvir essa palavra e receber de você uma bênção de Deus e não maldição. Quando toda vez que você diz que seu filho é desobediente, você reforça a desobediência dele. Começa a orar de uma maneira diferente. Nossa segunda semana do mês de maio, estamos começando, tem muita coisa boa. Aparece lá na Igreja Batista da Paz, vamos estar tratando sobre família. Você pode e tem autonomia para melhorar a sua história e o seu casamento. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz, Avenida Nossa Senhora do Carmo 474, o bairro é Parque Aurora, ou São Benedito ali. Apareça lá nos nossos cultos, a domingo pela manhã, 10 horas, e à noite, domingo, 19h30. Às quartas, a gente trata a batalha espiritual. Vem estar conosco. Deus te abençoe. Paz e graça, Senhor Deus, sobre a vida dessa família. Que o Senhor esteja abençoando. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja instruindo essa mulher e esse homem, esse jovem, esse adolescente, ó Deus, a quebrar laços de maldição que vieram sobre sua família e sua casa, fazendo novas alianças com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz.